Oi, pessoal! Estamos aqui novamente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre parto, né? Minhas experiências com parto. Quem me sugeriu esse tema foi o Brenner, do Agrônomo Orgânico. Então, hoje nós vamos conversar. Minha irmã vai ir me dando a direção aqui nas perguntas, porque às vezes a gente esquece de alguma coisa. Então, pode começar. Bom, vamos iniciar pela mais velha. Ela foi um parto hospitalar. Conta um pouquinho sobre essa experiência. Então, em 2020, eu ganhei, né? Eu tive a minha filha mais velha. Em 2019 eu engravidei, fiz meu pré-natal. Vivi algumas aventuras com o Beto, vou aproveitar e vou contar para vocês. Nós viajamos para o sul do Brasil, né? Vivemos algumas aventuras, umas viagens. Eu estava mais ou menos de 35, 33 semanas. E aí, na volta, nós deixamos nossos cachorros com uma moça do Dog Hero. E na volta nós fomos pegar os cachorrinhos. E aí ela conversou comigo. Ela, nossa, eu ganhei um parto aqui no sítio, humanizado. E eu achei aquilo muito estranho, né? Mãe de primeira viagem, não tem muito entendimento de nada. Mas aí eu achei curioso. E Humberto já, né, com aquilo na cabeça, já falando assim, vamos tentar. Mas eu tava muito insegura ainda. Então eu decidi não optar pelo parto humanizado, parto em casa, mas eu sempre quis, almejei o parto normal. E aí eu fui para o hospital, tanto é que tem uma história aqui desse parto que o Humberto já contou para vocês no canal. Quando eu fui ganhar a minha filha, nós fomos para Santa Casa, né, da cidade que nós morávamos. E aí começou aquela saga, né? Você chega no hospital, vai fazer o toque para ver quanto de centímetro que tá. Tava com acho que 5 centímetros. Então eles já me internaram. E aí já começou. Parece que você é um bicho, né? Quando você tá no hospital. Ai, aconteceu muita coisa. Você se sentiu acolhida pela equipe? Não me senti acolhida. Teve uma enfermeira só que, mas depois também ela fez uma violência obstétrica. Eu cheguei, fui direto para a sala de pré-parto, tomei um banho, fiquei mais tranquila. E o tempo todo, assim, eles não permitiam, né, você ficar na posição que você quer, do jeito que você quer, eles não permitem. Você tem que ficar deitada ali esperando o médico, porque é o médico que faz o parto, né? Na cabeça do hospital, o médico que faz o parto. Então, você fica ali esperando. Já fui para a sala de parto, eles me colocaram naquela posição obstétrica para parir, assim, sem perguntar nada, sem oferecer nada, assim, de posição, água quente, ou alguém conversando com você, tendo aquele acolhimento, não teve. E aí que entra a história que eu falei com vocês que eu ia contar. Eu já tinha instruído o Humberto, falei assim, Humberto, eles querem acelerar o parto, então vai dar ocitocina, vai fazer corte. Eu não estou aqui para dizer se isso é certo ou errado, porque é uma prática ginecológica. Então, assim, eu não sou médica, então eu não posso afirmar, né, se está certo ou não. Eu me senti desconfortável. Teve um momento ali que teve uma violência obstétrica, então eu instruí o Humberto, falei assim, olha, eu não quero que me corte, eu não quero que faça violência. Então ele falou com o médico. Eu já estava de 10 centímetros. E aí o médico deu uma agulhada lá, né? Eu disse, doutor, o senhor vai fazer uma episiotomia, que é aquele cortinho, né, que eles gostam de fazer pro bebê sair. Aí ele vou. Aí eu tô assim, mas eu não quero. E comecei a chorar, né? Que você tá vulnerável ali, eu discutindo com o médico ainda com 10 centímetros de dilatação. E aí ele falou, vou, porque se não for assim, não tem jeito. Queria expulsar o Humberto da sala, e o Humberto falou assim, não, eu não vou sair, eu tenho o direito de estar aqui acompanhando ela. E ele insistindo, o médico. E ele falou assim, olha, doutor, aí ele contou isso pra vocês já no canal. Ele falou assim, aqui dentro você é médico, mas lá fora você é um cidadão normal. Se fosse você deixar, eu vou ficar aqui. Aí deixou ele ficar, e ele ficou. Nossa, aí me cortaram, empurraram ela, e assim, foi uma violência, né? Mas naquele êxtase, né? Quando o bebê nasce com saúde, tudo bem, você até muda, né? Que é aquela dor, aquele desespero passa. Então esse foi o primeiro hospitalar. Depois, Não, vamos lá. Me conta aqui, como foi o seu pós-parto hospitalar? o meu pós-parto hospitalar ele foi bem desgastante. Eu fiquei, porque quando eles empurraram, né? Então os órgãos, o ideal, né? Pelo que eu já li da questão de doula
E os enfermeiros que eu conversei, né, que são parteiros humanizados, eles falam, quando você empurra o bebê, você pode deslocar órgãos e dói muito. Fica aquela dor incômoda da força que eles fizeram. Então, assim, foi bem incômodo, o pós-parto também foi bem sofrido, tive muita dificuldade de amamentar ela, mas eu amamentei, graças a Deus superei aí as dores, né, da amamentação. E aí passou e ela foi vivendo. Essa foi a minha vivência do primeiro parto. Tá, e aí essa experiência que te levou a realmente focar no parto em casa? E aí, quando eu engravidei da segunda, né, da minha segunda filha, eu engravidei em 2021 e ela nasceu em 2022. Aí nós já começamos a analisar, eu e o Humberto, né, disse, não, vamos tentar o parto humanizado, vamos contratar uma equipe. Aí nós contratamos uma equipe lá de Belo Horizonte, é muito boa essa equipe, maravilhosa, assim, nossa, eles já até, uma das enfermeiras já até fizeram parto em São Paulo, de tão boa que eles são, né, tão tranquilo que eles são. Então, nós optamos, né, pelo parto humanizado em casa. Esse parto, como eu moro longe da clínica, né, você tem a opção de fazer o pré-natal com eles, na clínica deles, ou senão você tem a opção de começar o pré-natal com 24 semanas ou 35 semanas. Como eu morava longe, eu optei por fazer o pré-natal com eles a partir de 35. E antes disso eu fazia com o meu obstetra. Normal também. O parto humanizado você não pode ter nenhum problema. A mãe não pode ter uma pressão alta, nem diabetes, nem nada. Assim, a saúde tem que estar muito boa para fazer esse parto em casa. E aí minha saúde tranquila, fiz todos os exames que eu tinha que fazer, os meus ultrassons e tudo mais. Eu particularmente, eu e meu obstetra, nós optamos por sempre fazer os ultrassons necessários. Eu não ficava ali preocupada em querer fazer muito ultrassom, não. Eu gosto de fazer poucos ultrassons, tanto é que eu fiz 3 só, porque eu não, né, você sabe, né, às vezes pode fazer mal pro bebê. Então, uma questão que eu acho que tem que ser analisada, né? Fiz o meu pré-natal, comecei o meu pré-natal com a equipe após as 35 semanas. E depois das 37 semanas, você pode ir lá ou eles vêm em casa. E aí você paga uma taxa extra para pagar a gasolina, para ajudar eles na gasolina. E aí eles deslocam, que eu acho que fica bem confortável, né? Aí eles começam a fazer o pré-natal, fazer as medições, eles vêm com os aparelhos. Lá para as 37, 38 semanas, eles já trazem todo o material, que é todo o material que você teria no hospital na parte de parto, né? E aí, Eles deixam isso em casa, na casa da pessoa? deixo em casa. Infelizmente, eu não consegui ganhar na banheira porque estava muito frio. E aí também, você tá naquela loucura ali, o chuveiro te basta. E aí, no dia que ela nasceu, foi muito bonitinho, porque eu comecei a sentir contração. Aí você liga para a equipe, fala, eu estou com contração. Aí eles vão analisar se é mesmo a contração de parto, se está começando. Se averiguar que realmente vai começar o trabalho de parto, eles vêm e eles instruem. Por exemplo, eles falavam com o Humberto assim, Humberto, se caso a neném nascer e a gente não chegar, você pega um paninho, põe ela, agasalha tudo mais, põe em contato pele a pele, que é super importante. E eu vi muita diferença nisso, do parto da primeira, que não teve aquele contato pele a pele na primeira hora, que foi em casa, que teve o contato pele a pele, já, assim que ela nasceu, ela já veio pro colinho, né? Toda quentinha, aquele trenzinho mais gostoso. E aí, você tem isso, né? Aí eles vieram, e é muito carinhoso, assim, faz comida, eles ajudam a fazer comida, eles ajudam em toda a necessidade que a mulher tem ao longo, né, desse processo do trabalho de parto. Ela nasceu gordinha, né, e a gente não sabia que ela ia nascer gordinha, porque senão nem ia poder ter o trabalho de parto em casa. Ela nasceu 4,5 kg e 52 centímetros, se não me engano. E aí ela nasceu, foi muito tranquilo, assim, eu vi uma diferença muito grande do hospital para casa. Na questão do acolhimento que foi perguntado na pergunta anterior, eu me senti muito acolhida. Nossa, os enfermeiros, assim, eu falo que eles são os anjos na terra, que eles são muito queridos, assim, são muito carinhosos.
Ah, tem massagem, tem conversa, tem música, tem dança, tem tudo assim que a mulher quiser, né? Se sentir confortável. E eles respeitam o momento, respeitam a posição que você quer ficar deitada, quer ficar de cócoras, quer ficar na bola. E é muito bacana. E aí ela nasceu, e eu tive um pouco de hemorragia, porque ela era muito grande, né? Bebê grandão, geralmente, a mulher pode ter hemorragia, mas como a equipe era uma equipe muito boa, conseguiu estancar, não precisei ir para o hospital, porque o que acontece? Quando você contrata essa equipe, você tem um plano A e um plano B. O plano A é ganhar em casa, tudo vai ocorrer normalmente. E o plano B, se tiver alguma intercorrência, que eles explicaram, uma das intercorrências, por exemplo, se tiver um corte, eles não fazem episiotomia, né? A laceração, ela acontece naturalmente se houver laceração, porque não é toda mulher que vai lacerar. No meu caso, como eu já tive a episiotomia no primeiro parto, teve a laceração, mas não chegou no grau 4, que seria uma possibilidade de ir para o hospital. Então, foi tranquilo. Fizeram, né, a sutura, tudo certinho, e eu me recuperei muito bem em casa, foi muito tranquilo. E aí passou, amamentou na primeira hora, que é muito importante também para quem vai ganhar um bebê, né? Tem que amamentar ali na primeira hora, fazer o cocô, xixi, tudo mais. Então tudo foi analisado, passou, tudo bem, amamentei, tive uma recuperação muito melhor que a do primeiro parto, então foi ótimo. E foi isso, né? Hoje ela tá grandona, saudável. Mas e a dor, assim? Qual que é a diferença no aspecto de dor de um para o outro? Então, a dor, porque o primeiro filho você sente muita dor e assim, você não sabe o que você vai vivenciar. Então você fica um pouco inerte, né? Naquela loucura, porque no hospital eles vão te conduzindo, né? Faz isso, faz aquilo, vem pra cá, toma banho, agora tá na hora disso, deita aqui que nós vamos fazendo isso aqui. Então eles te conduzem. Já em casa não, você conduz e os próprios enfermeiros também, por exemplo, estourar a bolsa. A minha bolsa não estourou naturalmente, de nenhuma das três. A do meio, que eu tô contando agora, da segunda filha, eles estouraram a bolsa para acelerar o parto com a minha autorização. Então perguntou, você quer estourar a bolsa para tentar agilizar? Não, pode e tal. E a dor intensifica, né? Fica mais forte. Mas é uma dor que é aquilo que todo mundo fala. Você, depois que para, esquece a dor. Eu tenho noção da dor, mas o êxtase, a ocitocina que a mulher produz é tão grande de ver o bebê bem, de ter o bebê no colo, que tudo passa. Tudo acaba. Mais alguma pergunta sobre o parto do segundo? Sim, vamos para a terceira. A terceira também foi em casa, correto? Sim. E aí foi a mesma experiência ou você se sentiu mais preparada? A terceira eu me senti mais preparada. Claro que eu estava no momento, porque eu ganhei ela em agosto. O Humberto tinha praticamente, ele foi internado, né? Do dia 31 de julho a 5 de agosto. Então, ele teve alta em agosto. Eu estava grávida, né? E ele estava doente. E então, assim, tava aquela apreensão, né? Humberto doente, não conseguia fazer muito esforço, muita coisa, porque ele estava em adaptação e estava descobrindo o que ele tinha, né? Ele não tinha descoberto tudo ainda. E aí eu, né, tive que juntar todas as forças que eu tinha que ter para parir ela. Eu tinha até cogitado de ir para o hospital, se ele tivesse hospitalizado, né? Mas como ele já estava em casa, então eu tava tranquila. Aí foi aquela mesma questão, pré-natal, depois das 35 semanas, os enfermeiros vieram aqui. Tanto é que eles são tão queridos que um dia eles vieram, antes do Humberto internar, eles vieram, as duas enfermeiras vieram, e vieram, né, fazer meu pré-natal. E elas viram o Humberto e falaram assim, Humberto, você não tá bem, você tá muito inchado, eu não vou sair daqui, eu vou te levar pro hospital porque você tá muito mal. E aí o meu pré-natal nem aconteceu e ele foi pro hospital. De tão preocupada que elas ficaram com ele, sabe? Mas aí, voltando ao assunto, Você sentiu medo? senti justamente porque eu tava com o Humberto mal e precisava parir, e eu já tinha duas filhas, então assim, tava todo mundo ali, né?
Mas eu creio, é igual eu falo para vocês todo vídeo, né? Que eu acho que nós temos que nos apegar a Jesus, porque só Ele mesmo para nos dar força, né? Só Deus para nos guiar nesse momento. Então, eu comecei a sentir aquela contração, aquela coisa toda. Eu já sabia tudo que ia acontecer naquele momento, né? Então, eu estava muito confiante. Eu coloquei também um rosário e fui fazendo um rosário e fui aspergindo água benta na casa. Coloquei música, louvor para chamar, né? Chamar o Espírito Santo, para chamar Deus para participar do meu parto. Isso eu até peguei dica com uma moça aqui do YouTube, a Débora do canal Brasileira Estrangeira. Ela falou assim que é importante, né, a gente convidar Deus para estar ali, porque só a nossa força não basta, né? Nós temos que chamar Deus para Ele estar ali presente no momento do nosso parto, porque Ele é o autor da vida. Então, assim, nada mais justo do que chamar, né, o Espírito Santo, Deus, para participar ali daquele parto, né? E aí eu chamei, eu clamei, e foi muito tranquilo, eu com contração, fiz almoço ainda, que a equipe ia chegar. Assim, estava muito confiante, né? Eu estava muito mais... Quando você tem experiência na terceira gravidez, terceiro parto, então assim, você está mais confiante, você está confiando mais em Deus, confiando em tudo. E aí eles chegaram, a gente conversou, tomei um chocolate que eu nunca vou esquecer na minha vida, um chocolate quente com alpino, chocolate e canela para maçã, chá de maçã com chocolate, com canela, tudo para esquentar, né, e chamar o corpo, para chamar as contrações. E aí foi muito engraçado. Antes do meu parto, eu vi uma dica na internet, várias, né, que eu ficava vendo. Eu assisto também a Laura Padilha, ela é parteira, então ela dá dicas também. Então, ela falou, gente, vamos colocar meia nos pés. Para quem for parir aí, coloque essas meias nos pés. Eu falei com os enfermeiros, ó, eu vou estar aérea, não vou estar lembrando de nada, vocês me lembram dessa meia no pé. E aí foi engraçado, todo mundo, ó, você já tá com a meia. E aí foi muito bom, eu acho que deu uma acelerada boa, né? A Laura Padilha também tem muita dica, né, de fazer os exercícios na bola, fiz exercício na bola. E foi um parto a jato, porque eu comecei a sentir contração, eu creio que, não lembro direito, mas eu acho que foi umas 9 horas da manhã. E ela nasceu, era 5h30 mais ou menos. Porque também eu optei por estourar a bolsa, que eu vi que estourando a bolsa ali era mais rápido. A dor intensifica, mas aí você sofre menos. Então, estourei minha bolsa, mais ou menos às 3 da tarde, 5 horas ela nasceu. E foi muito bacana, assim, porque eu fiz menos força, foi uma coisa que eu já estava consciente. Eu acho que, assim, a mulher, ela tem que ter a consciência, porque às vezes a gente fica tão preocupada, né? E nós temos que ter a certeza que esse bebê vai nascer saudável, vai nascer tranquilo, não vai ter interferência. Claro que nós tínhamos, né? Igual eu falei, existe o plano A e existe o plano B. O plano A, graças a Deus, deu certo, né? Parei normal, humanizado em casa. E tenho, igual eu tava a 30 minutos do hospital, se precisasse, né? Correr, colocar no carro e ir. Mas graças a Deus não precisei. Mas é aquilo que eu sempre alertei. Eu não sou médica, essa é a minha experiência. E o que que acontece? Minha gestação foi saudável. Eu fiz todos os exames, eu não tive pressão, eu não tenho, né, pressão alta. Aí entra aquela questão, né, da alimentação, do sal, do óleo, aquela questão toda que eu já falei no outro vídeo sobre óleo de coco. Então entra essa questão, né? Então eu sou super saudável, eu era super saudável na época também. Então foi uma gestação, assim, um pré-natal tranquilo, um parto tranquilo, né? Mais alguma pergunta você acha que tá faltando? Como você lida com os julgamentos sociais a respeito disso? Porque muita gente é contra. Sim. Foi até engraçado. O segundo parto, nós fizemos em casa escondida da família. Foi, eu lembro. Porque ninguém apoia, então assim, nós vamos fazer. Aí foi muito engraçado, porque o Humberto, a gente planejou tudo, tal, nós fizemos sozinho, eu, ele e os enfermeiros, nós conversamos com os enfermeiros, nós falamos com ele, olha, nós vamos fazer, ninguém tá sabendo, não, vamos embora, nós vamos comprar essa loucura aí, vamos embora e tal. E fomos, deu tudo certo, graças a Deus, é igual tinha o plano B, né, de ir pro hospital se precisasse. Então, assim, nós fizemos tudo muito consciente, com uma equipe preparada. Essa equipe está aí há mais de 20 anos. Então, assim, são parteiros de hospitais também,
Esses parteiros, eles trabalham no Sofia Feldman também, em Belo Horizonte, que é referência nacional, né, de parto humanizado. Então, assim, são profissionais, assim, responsáveis, eles são profissionais muito preparados, estudam, eles estão em constante evolução, né? E eles têm essa autorização de fazer os partos em casa pela medicina, dos partos das mulheres saudáveis, né? Se caso for uma mulher que tem diabetes gestacional ou uma pressão alta, aí realmente não tem como. Mas as mulheres saudáveis, elas nem deveriam precisar ir para os hospitais, se elas quisessem, nós poderiam parir em casa. Então, assim, é uma vivência que eu amei ter, foi muito bom. Você acha que você se fortaleceu como mulher? Eu acho que sim, eu me fortaleci, porque em meio a tantas analgesias, em meio a tanto medo, ai que você não consegue parir, ai que essa dor é terrível, Deus nos fez para parir, né? Então, assim, ele falou no Jardim do Éden, ali, quando Eva e Adão pecaram, que a Eva ia sofrer as dores do parto. Então, assim, eu quis sentir essa dor, eu me sinto até mais forte e eu sinto, assim, como que Deus é misericordioso, poder nos privilegiar com os filhos, né? Graças a Deus, Deus me permitiu ter 3 filhos. Nesse tempo de casamento com o Humberto, eu fui aberta à vida, né? Então, todos os filhos que Deus nos mandou, nós tivemos. Então, assim, para mim foi uma experiência que me fortaleceu. E essa equipe que fez meu parto, ela também, assim, ela fortalece muito as mulheres, né? Que as mulheres são capazes de parir, elas são fortes, né? E eles dão esse suporte, esse apoio. Tem tratamento psicológico também na equipe. Então, assim, é muito bom. Eu acho que fortalece, assim, nós como seres humanos, até mesmo para que a gente possa vivenciar a natureza, porque é um parto normal. É normal parir, é normal, tudo é normal. E infelizmente eu fui muito julgada, sou julgada até hoje. Até o dia que o Humberto morreu também, teve uma pessoa infeliz, né, que não tem apreço pelo amor pelo próximo, me falou muita coisa, que eu era louca de ter tido esse tanto de filho, olha agora eu tô sozinha, sem Humberto. Mas assim, eu não me arrependo de ter tido minhas filhas, eu dou graças a Deus pela vida delas, porque elas têm nos dado força para seguir, né, e cuidar delas. Então assim, eu recomendo, eu sempre falo com as minhas amizades que eu tenho, as pessoas que não querem ter filho, que tenha filho sim, porque é um presente de Deus, é um desafio, não é fácil, mas eu creio que Deus dá um fardo que a gente possa carregar, né, nessa vida. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Thaís, o registro no cartório foi tranquilo? Eles aceitaram tranquilamente esse parto em casa? Então, eu não vou saber o nome da guia, mas tem uma guia que o próprio enfermeiro obstetra, ele pode emitir, que ele é licenciado pelas prefeituras. Então, ele emite esse documento e vai no cartório. O cartório da cidade que eu estava é um pouco burocrático, porque é cidade pequena, mas no fim ali teve testemunha também, os 2 enfermeiros testemunha do parto e conseguimos registrar. Assim, não foi tranquilo porque, né, é cidade pequena, que eles não entendem, né? Teve até um enfermeiro do hospital ali que falou assim, mas vocês estão num tempos arcaicos, tendo filho em casa, o que é isso? Então, assim, é um desafio, mas no fim dá para registrar porque é um direito da criança ter o registro, né? Então, só assim, dá um conselho para aquela mulher que está pensando em ter um parto em casa. Ai, gente, desculpa. Não vamos deixar isso interferir. Vamos lá, dá o conselho para aquela mulher que quer ter um parto em casa. Então, para a mulher que quer ter o parto em casa, eu acho assim, primeira coisa, não são todos os estados e nem todas as cidades que vão ter uma equipe multidisciplinar dos enfermeiros obstetras que vai poder, né, te assistir. Então, assim, se você tiver esse desejo, se você encontrar uma equipe boa, vai em frente, né? Se você tiver uma saúde boa, estiver tranquila, vai em frente. Agora, se sua cidade não tiver uma equipe boa, eu particularmente eu não aconselho, porque assim, eu fiz com uma equipe muito boa que sabia o que estava fazendo e com uma vasta experiência. Porque, igual você falou, né, sobre a questão do registro. Se você para em casa, se você parir assim, sem ter uma equipe, como que você vai conseguir?
CNV, eu acho que é isso o nome, eu não lembro direito. Como é que você vai conseguir esse documento? E aí vai chegar no cartório, você pode também registrar por 2 testemunhas. Mas para tudo, né? Para a saúde do bebê, para sua saúde, tenha sempre uma equipe, tenha o plano A e B, né? E eu queria deixar uma mensagem para as mães que não conseguiram ter um parto normal, né? Eu não estou romantizando o parto normal, é dolorido, é sofrido, mas assim, é uma opção que eu fiz, que eu escolhi, que eu gostei e que eu indico porque eu gostei. Mas se você precisar ir para uma cesárea de emergência, vá em paz, né? Você é mãe do mesmo jeito, se você conseguir amamentar ou não, você é mãe do mesmo jeito. Então, assim, cada um tem uma história, cada um vai ter um caminho a seguir, né? Então, não se sinta menos mãe de ter parido cesárea, de ter parido de parto normal, de ter parido de parto humanizado, ter amamentado ou não amamentado, usado fralda ecológica, usado fralda descartável. Então, fique em paz, fica na tranquilidade, tudo tem seu tempo. A cesariana tá aí para salvar as mães, né? Para salvar as vidas das mães que não conseguiram, tiveram intercorrência. Igual um bebê às vezes tá sentado, não tem como parir um bebê sentado. Tem, mas eu não arrisco, né? Eu não arriscaria a vida nem minha nem do bebê. Então, assim, tenha paz e faça tudo assim com a cabeça no lugar, tranquilo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazendo mais sugestões, mais coisas que vocês me tragam. Tá bom? E como dizia o nosso amado Humberto, fiquem na paz.